Beatriz Albuquerque caminhava pelos corredores da empresa como se fosse dona do mundo. Sua postura altiva e o olhar de superioridade intimidavam até os mais experientes funcionários. Ela não tolerava erros, nem mesmo os mais insignificantes, e sua voz, sempre carregada de desprezo, ecoava entre os cubículos quando alguém ousava desagradar suas expectativas. Para ela, cada pessoa ao seu redor era apenas um obstáculo ou uma ferramenta para seus objetivos. Certa manhã, enquanto revisava relatórios, notou um erro mínimo no documento de uma jovem analista. Sem hesitar, chamou a moça em frente a todos, com um tom ríspido, desqualificou seu trabalho. Se esse é o seu melhor, talvez devesse repensar sua carreira, disse, ignorando os olhos marejados da funcionária. Para Beatriz, sentimentos eram fraqueza e ela jamais permitiria que alguém visse qualquer vulnerabilidade nela. Os dias passavam e seu comportamento arrogante só se intensificava. Em reuniões, menosprezava sugestões de colegas, interrompia falas com risadas irônicas e fazia questão de destacar as falhas alheias. Seu talento e competência eram inegáveis, mas sua reputação estava cada vez mais manchada. Alguns funcionários tentavam evitá-la a todo custo, enquanto outros simplesmente baixavam a cabeça e aceitavam os insultos calados. Na vida pessoal, não era diferente. Em encontros sociais, fazia questão de se gabar de suas conquistas e desdenhar das dificuldades alheias. Amigos de infância já não a procuravam mais, parentes se limitavam a encontros formais e até seus relacionamentos amorosos eram fugazes, marcados por desdém e falta de empatia. Mas Beatriz se orgulhava de ser assim. Sou forte, e o mundo pertence aos fortes, repetia para si mesma. No entanto, os primeiros sinais de que a vida não girava apenas ao redor do seu ego começaram a aparecer. Um grande contrato que ela dava como certo foi fechado por um concorrente. Furiosa, culpou sua equipe, sem perceber que sua arrogância havia afastado os talentos que poderiam ajudá-la a alcançar o sucesso. Aos poucos, seus aliados começaram a se dispersar. Uma noite, ao sair do escritório tarde, percebeu que seu carro estava com um pneu furado. Tentou ligar para um serviço de assistência, mas seu telefone estava sem bateria. Sem outra opção, foi obrigada a pedir ajuda a um segurança do prédio, um homem que ela frequentemente ignorava. Ele trocou o pneu sem dizer uma palavra. Quando terminou, Beatriz tentou agradecer com um aceno seco, mas ele apenas sorriu e disse: "Todos nós precisamos de ajuda um dia, senhora." Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente mais do que ela gostaria. Os problemas começaram a se acumular. Um investidor importante desistiu de um projeto por conta da fama difícil de Beatriz. Um funcionário-chave pediu demissão sem dar muitas explicações. A cada dia, algo parecia dar errado, e sua paciência, antes inabalável, começou a se desgastar. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Certa manhã, ao entrar na cafeteria que frequentava diariamente, notou que a atendente que sempre a servia com um sorriso agora evitava contato visual. Intrigada, observou ao redor e percebeu que outros funcionários também a olhavam com desconfiança. Foi quando entendeu que sua fama ia além das paredes do escritório. Seu nome não era lembrado por suas conquistas, mas sim pelo medo que impunha. Um incidente no escritório acabou se tornando a gota d'água. Um cliente importante, ao ouvir Beatriz humilhar um estagiário em público, decidiu encerrar sua parceria com a empresa. O diretor-geral, que até então admirava sua competência, chamou-a para uma conversa. Talento não justifica comportamento, Beatriz. Se continuar assim, não sei por quanto tempo poderá se manter aqui, advertiu. Pela primeira vez, ela sentiu um calafrio de incerteza. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou a solidão à sua espera. Sua luxuosa cobertura parecia mais vazia do que nunca. Pegou uma taça de vinho e se sentou na varanda, observando a cidade iluminada. Pela primeira vez, a pergunta que evitava há anos surgiu em sua mente: e se eu estiver errada? Mas Beatriz não estava pronta para mudar. Ainda acreditava que sua força estava em sua superioridade. No entanto, a vida, implacável como sempre, já preparava novos golpes para ensiná-la de uma vez por todas que ninguém está acima das lições do destino. A tensão crescia dia após dia.
Reuniões importantes eram canceladas sem explicações, clientes hesitavam em renovar contratos e o ambiente no escritório se tornava cada vez mais hostil. Beatriz percebia os sussurros quando passava pelos corredores, mas recusava-se a admitir que poderia ser a causa de tantos problemas. Um dia, ao chegar para uma reunião estratégica, foi surpreendida por um silêncio absoluto. Seus colegas evitavam olhá-la nos olhos e, no centro da sala, o diretor-geral aguardava com uma expressão séria. Beatriz, precisamos conversar sobre sua posição na empresa, anunciou. Um frio percorreu sua espinha. Pela primeira vez, sentiu o peso de sua arrogância refletindo diretamente em seu futuro. Diante da possibilidade de perder seu cargo, Beatriz tentou argumentar, mas percebeu que sua voz não tinha a mesma autoridade de antes. Estamos considerando uma reformulação na liderança e seu comportamento tem sido um fator determinante, explicou o diretor. Atônita, ela percebeu que poderia ser dispensada, algo que nunca julgou possível. A notícia espalhou-se rapidamente. Alguns funcionários reagiram com alívio, outros apenas observavam de longe. Pela primeira vez, Beatriz sentiu que sua influência estava ruindo. Seu status não era mais um escudo. Ela estava sozinha, enfrentando as consequências de anos de desdém e arrogância. Naquela noite, ao se olhar no espelho, não viu a mulher poderosa que sempre projetou. Viu alguém cansada, assustada e, acima de tudo, vulnerável. Pela primeira vez, Beatriz compreendeu que o verdadeiro poder não estava em intimidar os outros, mas em aprender a respeitá-los. Mas sua jornada de aprendizado estava apenas começando. Ainda havia muito para ser enfrentado, e a vida, como sempre, tinha planos que ela jamais poderia antecipar. Os dias seguintes foram um turbilhão de incertezas. Beatriz tentava se agarrar ao pouco controle que ainda possuía, mas tudo escapava por entre seus dedos. Reuniões decisivas eram realizadas sem sua presença, contratos importantes foram renegociados por outros executivos, e até seus aliados mais próximos mantinham distância. Sem a estrutura que sempre sustentou seu poder, Beatriz viu-se obrigada a reconsiderar suas atitudes. O orgulho ainda tentava sufocar qualquer traço de humildade, mas a realidade impunha-se de forma cruel. A queda, antes inimaginável, tornava-se cada vez mais tangível. Em uma tentativa desesperada de recuperar sua posição, procurou um dos clientes que havia perdido, tentando convencê-lo a retomar os negócios. Mas a resposta foi fria. Talvez se sua abordagem fosse diferente no passado, poderíamos conversar. Agora, é tarde demais. Aquela frase a atingiu mais do que qualquer crítica anterior. Sentada em sua sala, olhando para os papéis que antes lhe davam segurança, Beatriz sentiu um aperto no peito. A mulher que se julgava inatingível estava, pela primeira vez, à mercê de sua própria arrogância. E agora, precisava decidir se aprenderia com isso ou continuaria afundando. Beatriz observava a cidade através das janelas de seu escritório, sentindo-se estranhamente deslocada. A segurança que sempre sentirá dentro daquelas paredes parecia evaporar. Agora, sua presença era ignorada, suas opiniões raramente solicitadas, e os olhares carregavam um misto de alívio e desprezo. O telefone tocou, trazendo-a de volta à realidade. Era um antigo colega de faculdade, alguém que ela desprezara no passado por considerá-lo pouco ambicioso. Ele a convidava para um café, mencionando que havia ouvido falar sobre sua situação. Beatriz hesitou, mas aceitou. Pela primeira vez, sentiu a necessidade de se apoiar em alguém. No encontro, o homem a recebeu com um sorriso sincero. Ele ouvirá sobre sua perda de influência e, em vez de se regozijar, parecia genuinamente interessado em ajudá-la. Você tem talento, Beatriz, mas precisa aprender a trabalhar com as pessoas, não contra elas, aconselhou. Suas palavras a irritaram, mas algo dentro dela sabia que ele estava certo. Dias depois, ao chegar à empresa, encontrou sua sala ocupada. Um novo executivo assumirá sua posição e, sem alarde, a haviam realocado para um espaço menor. A humilhação foi avassaladora. Tentou manter a compostura, mas sentiu um nó na garganta ao ver que ninguém parecia se importar. Sua queda era evidente. Na tentativa de salvar o pouco que lhe restava, Beatriz começou a agir de forma mais diplomática.
Tentava ouvir mais, interrompia menos, mas a desconfiança ao seu redor persistia. As pessoas não esqueciam facilmente os anos de desprezo e humilhação. Suas mudanças eram vistas com ceticismo. O golpe final veio em uma reunião com os acionistas. Sua presença já não era essencial, mas compareceu na esperança de recuperar prestígio. Quando abriu a boca para sugerir uma estratégia, foi ignorada. Outro executivo apresentou uma ideia similar e todos o ouviram atentamente. Pela primeira vez, sentiu-se irrelevante. Sem saída, decidiu pedir demissão. Não seria demitida, mas sabia que estava apenas adiando o inevitável. Quando entregou sua carta ao diretor-geral, ele apenas assentiu. Espero que encontre um caminho diferente, Beatriz, disse, sem qualquer rancor. Aquilo a desconcertou mais do que qualquer reprimenda. Deixou o prédio sentindo-se vazia. Pela primeira vez, estava sem emprego, sem poder e sem a admiração que sempre acreditou merecer. Caminhou sem rumo pelas ruas, tentando entender onde havia errado. O silêncio ao seu redor era ensurdecedor. Nos dias seguintes, evitou contatos. Trancou-se em seu apartamento, sem coragem de encarar o mundo. As ligações cessaram, os convites desapareceram. A solidão, antes confortável, agora era insuportável. Beatriz percebeu que sua arrogância não a tornará poderosa, mas sim isolada. Sem opções, começou a procurar trabalho. No entanto, sua reputação a precedia. Empresas a evitavam, temendo seu temperamento. A cada negativa, sua frustração crescia. Pela primeira vez, experimentava o desprezo que sempre dispensou aos outros. Determinada a recomeçar, aceitou um cargo muito abaixo do que já ocupará. Em uma pequena empresa, sem luxos ou influência, teve que lidar com colegas que não a temiam e chefes que exigiam respeito mútuo. Foi um choque. Suas antigas táticas de manipulação e arrogância não funcionavam ali. Lentamente, começou a entender o valor da colaboração. Aprendeu a pedir ajuda, a reconhecer erros e, mais difícil ainda, a se desculpar. No início, era um esforço forçado, mas, aos poucos, percebeu que o ambiente ao seu redor se tornava menos hostil. Pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior do que seu próprio ego. Uma noite, ao sair do escritório, cruzou com o segurança que havia trocado seu pneu meses antes. Ele a reconheceu e sorriu. Boa noite, senhora. Dessa vez, Beatriz retribuiu o sorriso, sem arrogância, sem máscaras. Pela primeira vez, sentiu que estava mudando de verdade. Mas a jornada ainda estava longe de terminar. Beatriz seguia sua rotina discreta no novo emprego, tentando se adaptar a uma realidade onde sua opinião não era lei. Percebeu que, para ganhar respeito, precisava demonstrar humildade e competência. Era um exercício diário conter sua impaciência e arrogância, mas cada pequeno avanço lhe trazia um alívio inesperado. Numa tarde qualquer, foi chamada ao escritório do chefe. Ele elogiou seu trabalho e a forma como começara a interagir melhor com a equipe. Se continuar assim, pode crescer aqui dentro, disse ele, sem rodeios. Era a primeira vez em muito tempo que ouvia um elogio sincero. Animada, mas cautelosa, começou a contribuir de maneira mais ativa, evitando impor suas ideias e ouvindo os colegas. Pela primeira vez, viu valor em aprender com os outros. Mesmo assim, sabia que ainda tinha um longo caminho até conquistar a confiança total da equipe. Numa reunião, sugeriu uma solução inovadora para um problema antigo da empresa. O gerente a ouviu atentamente e pediu que detalhasse melhor. Quando terminou, ele sorriu. Boa ideia, Beatriz. Vamos testar. Aquela validação lhe trouxe um sentimento diferente do poder que um dia teve. Era um reconhecimento genuíno. Apesar dos progressos, seu passado ainda a assombrava. Ao tentar se candidatar a um cargo melhor, soube que um ex-colega de sua antiga empresa trabalhava ali e influenciou negativamente sua candidatura. Ela é arrogante e destrutiva, ouviu de um funcionário. Sentiu o impacto de sua antiga reputação e percebeu que a mudança não seria rápida. Sem desanimar, persistiu. Não poderia apagar o passado, mas poderia construir um novo presente. A cada dia,
Suas ações começavam a falar por si mesmas. Alguns colegas passaram a respeitá-la, outros ainda a observavam com desconfiança, mas ela já não sentia a necessidade de provar nada além do que realmente era. Numa tarde chuvosa, ao entrar em um café, cruzou com um antigo funcionário de sua ex-empresa, alguém que desprezara no passado. Ele a olhou com surpresa, mas não com rancor. Ouvi dizer que está diferente. Espero que seja verdade, disse ele antes de sair. Beatriz ficou refletindo sobre aquelas palavras por um longo tempo. Com os meses, novas oportunidades surgiram. Seu chefe começou a delegar mais responsabilidades, testando sua capacidade de liderar de maneira justa. Pela primeira vez, Beatriz sentiu que o poder não estava em controlar os outros, mas em construir algo juntos. Ao visitar sua antiga empresa para um evento do setor, sentiu os olhares pesando sobre si. Alguns a evitavam, outros a cumprimentavam de maneira contida. Era uma sensação estranha, mas não insuportável. Sabia que o passado não poderia ser mudado, mas poderia decidir como seguir em frente. Ao sair, parou diante do prédio onde havia sido temida e respeitada por medo. Respirou fundo e seguiu adiante. A Beatriz que um dia se considerará intocável não existia mais, e pela primeira vez ela se sentiu confortável com isso. Os dias se tornaram mais leves para Beatriz, mas ainda havia uma sombra de dúvida sobre sua real transformação. Internamente, questionava se havia mudado ou apenas aprendido a esconder melhor sua antiga arrogância. No fundo, temia que, diante da primeira oportunidade de poder, pudesse voltar a ser quem era antes. Uma nova reestruturação na empresa trouxe a chance de disputar um cargo de liderança. O antigo Beatriz não hesitaria em usar sua influência para conseguir a posição, mas agora ela precisava provar que merecia. Quando o diretor anunciou que haveria uma seleção interna, sentiu a pressão, mas decidiu que enfrentaria a disputa de maneira justa. Os concorrentes eram qualificados e, entre eles, estava Mariana, uma colega que sempre a tratara com gentileza, mesmo nos momentos em que Beatriz não merecia. Pela primeira vez, a ideia de superar alguém não lhe trazia prazer. Sabia que Mariana era uma profissional exemplar e, se fosse escolhida, a empresa estaria em boas mãos. Durante o processo de seleção, Beatriz percebeu que não bastava apenas competência técnica. Os avaliadores queriam um líder que inspirasse a equipe, que tivesse empatia e soubesse trabalhar em conjunto. Sentiu o peso das decisões do passado, das relações quebradas e do esforço necessário para reconstruir sua imagem. Em uma das etapas finais, foi questionada sobre como lidava com conflitos. Sabia que ali estava seu maior desafio. Não poderia mentir, pois seu histórico falava por si. Escolheu ser sincera. No passado, cometi erros. Fui dura demais, impaciente, e isso me custou muito. Hoje, entendo que um bom líder precisa ouvir e respeitar sua equipe. Estou aprendendo a ser essa pessoa. A resposta surpreendeu os avaliadores. Não houve elogios imediatos, apenas um olhar atento que parecia avaliar a veracidade de suas palavras. Quando saiu da sala, sentiu um misto de alívio e incerteza. Pela primeira vez, não usará sua inteligência para manipular, mas sim para se expor de maneira verdadeira. Os dias que se seguiram foram de expectativa. Beatriz tentou não demonstrar ansiedade, mas sabia que aquela oportunidade definiria sua nova trajetória. Quando o resultado foi anunciado, sentiu o coração acelerar. O cargo foi concedido a Mariana. O impacto foi forte, mas, surpreendentemente, não sentiu raiva. Apenas um reconhecimento de que a decisão fora justa. Ao parabenizar a nova líder, percebeu que aquela era uma versão de si mesma que jamais existira antes. Mariana a abraçou e sussurrou: "Eu realmente acredito que você mudou." Beatriz sorriu, sabendo que ainda havia muito a provar, mas que estava no caminho certo. Dias depois, seu chefe a chamou para uma conversa. Sei que não era o que esperava, mas sua postura durante o processo nos mostrou que há um futuro para você aqui. Continue assim e sua hora chegará. Pela primeira vez, sentiu que estava sendo valorizada não pelo medo que impunha, mas pela pessoa que estava se tornando. Ao sair do escritório, respirou fundo. Perderá uma disputa, mas ganhará algo muito maior:
respeito. E, mais importante ainda, respeito por si mesma. O caminho ainda era longo, mas pela primeira vez, Beatriz não tinha pressa. Sabia que cada passo agora era uma construção real e não apenas uma fachada de poder. Beatriz continuou desempenhando suas funções com dedicação. Agora, a pressão para provar que sua mudança era genuína vinha dela mesma. Aprendeu a ouvir mais, a respeitar os diferentes ritmos da equipe e, sobretudo, a compreender que a verdadeira liderança não se impunha pelo medo, mas pela confiança. Uma nova oportunidade surgiu quando a empresa fechou uma parceria com um cliente exigente. Mariana, sobrecarregada com suas novas responsabilidades, pediu a Beatriz que liderasse o projeto. O pedido era um sinal de confiança, e ela aceitou o desafio com um misto de nervosismo e gratidão. Dessa vez, não se tratava de provar superioridade, mas de trabalhar em conjunto. Organizou reuniões para entender as demandas do cliente e, pela primeira vez, permitiu que outras vozes conduzissem as discussões. A experiência foi enriquecedora. Percebeu que as melhores ideias surgiam quando todos tinham espaço para contribuir. Durante uma apresentação crucial, um imprevisto colocou todo o projeto em risco. Um dos principais relatórios não fora atualizado, e o cliente questionou a empresa sobre a falta de transparência. No passado, Beatriz teria culpado alguém imediatamente. Em vez disso, assumiu a responsabilidade, pediu desculpas e propôs uma solução rápida. O cliente aceitou e, ao final, o projeto seguiu sem prejuízos. A equipe notou sua mudança de postura e passou a confiar mais nela. Pequenos gestos, como agradecer um colega ou pedir opinião antes de tomar decisões, fizeram a diferença. Aos poucos, Beatriz percebeu que o respeito mútuo valia mais do que qualquer cargo. Uma antiga colega de trabalho, que havia sido alvo de sua arrogância no passado, entrou em contato para pedir conselhos sobre uma transição de carreira. O pedido a surpreendeu. Ainda mais inesperado foi perceber que gostava de ajudar, sem segundas intenções. Conversaram por horas, e Beatriz entendeu que, antes, jamais teria se permitido ser vista como alguém acessível. A nova fase trouxe também desafios internos. Havia dias em que a frustração ressurgia, especialmente ao perceber que algumas pessoas ainda a viam com desconfiança. Em momentos como esse, lembrava-se do tempo em que sua única preocupação era manter uma imagem de poder. Agora, sua preocupação era ser alguém melhor. Um dia, ao sair do escritório, encontrou o antigo segurança do prédio de sua ex-empresa. Ele a cumprimentou cordialmente, sem qualquer rancor. Mudança de vida, hein? Disse, com um sorriso. Beatriz riu, sem o incômodo de antes. Acho que sim. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de provar nada para ninguém. O reconhecimento oficial veio quando Mariana a chamou para uma conversa privada. Vou precisar de alguém para coordenar um novo setor. Quero que você assuma. Beatriz piscou, surpresa. O cargo não era tão alto quanto o que sonhara no passado, mas agora isso não importava. Aceitou, não por ambição, mas porque sabia que poderia fazer um bom trabalho. Naquela noite, ao chegar em casa, olhou para o reflexo no espelho e viu alguém diferente. Ainda estava em transformação, mas, pela primeira vez, gostava da pessoa que via. A jornada estava longe de terminar, mas agora, cada passo era dado com propósito e não com arrogância. Os meses passaram, e Beatriz se dedicou ao novo cargo com empenho. Aos poucos, a equipe começou a confiar em sua liderança, não por imposição, mas pelo respeito conquistado. O tempo lhe ensinou que a humildade era uma ferramenta mais poderosa do que qualquer discurso autoritário. Um grande projeto surgiu, e Beatriz foi a escolhida para liderá-lo. Era sua chance de provar definitivamente que sua mudança não era apenas superficial. Dessa vez, não agiu sozinha. Delegou tarefas, ouviu sugestões e incentivou a equipe a crescer junto com ela. Quando o projeto foi um sucesso, soube que não era apenas sua vitória, mas de todos. Com o reconhecimento veio um convite inesperado. Uma empresa concorrente, conhecida por sua excelência, queria contratá-la para um cargo de liderança ainda maior. O salário era atraente e a proposta, tentadora.
Mas, ao analisar a oferta, percebeu que não estava mais em busca apenas de status. O que realmente valorizava agora era o ambiente que ajudara a construir. Conversou com Mariana e expressou sua dúvida. Antes, eu aceitaria sem pensar. Mas agora, não sei se é o que realmente quero. Mariana sorriu. A decisão é sua, Beatriz. Mas lembre-se de que liderança não é sobre títulos, e sim sobre impacto. Onde você sente que pode fazer a diferença. Após refletir, optou por ficar. Não era mais movida por ambição vazia, mas pelo desejo de continuar crescendo de forma significativa. Recusar uma posição de prestígio para priorizar um propósito real foi, para ela, a maior prova de sua transformação. Em um evento do setor, encontrou antigos colegas que antes a temiam. Alguns ainda a olhavam com receio, mas outros se aproximaram, curiosos sobre sua nova postura. Ela os cumprimentou com naturalidade, sem necessidade de se justificar. Seu passado fazia parte dela, mas já não a definia. Certo dia, foi surpreendida com um reconhecimento inesperado. Seu chefe anunciou uma promoção, consolidando-a como uma das líderes mais respeitadas da empresa. O caminho até ali não havia sido fácil, mas, olhando para trás, sentia orgulho do que conquistara. Num almoço com antigos conhecidos, um deles brincou: "Nunca imaginei que você se tornaria alguém tão diferente." Beatriz riu. Nem eu. Mas acho que a vida tem formas curiosas de nos ensinar o que realmente importa. Agora, já não precisava provar nada a ninguém. Seus atos falavam por si, e a satisfação de saber que era uma líder admirada, não temida, era a maior recompensa. A jornada havia sido longa, cheia de tropeços e recomeços, mas, no fim, ela descobriu que o verdadeiro poder não estava em controlar os outros, e sim em inspirá-los. Ao sair do escritório naquele dia, sentiu o vento no rosto e sorriu. Ainda havia muito a aprender, mas, pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar.